Olha, no Santos as coisas acontecem de uma forma, quando a gente menos imagina, de uma forma assim explosiva, né? Tá tudo calmo, tudo tranquilo, de repente vem uma avalanche de informações, algumas que o torcedor fica com esperança, outras que o torcedor fica bravo. Muita coisa para falar agora. Nem ia fazer esse vídeo hoje, viu? Mas não teve jeito. Tem que falar do Camacho, tem que falar do Ivonei, do Sub-20, do Eloco Bielsa e por aí vai. A partir de agora aqui no nosso Canal 10, tá certo? Falo em nome de Peter, Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Com isso trabalho também pelo Instagram, @Peter, Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformática.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no Canal 10, peço para se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, deixar o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Bom, vamos lá, né, gente? Vou começar pela história do Bielsa. No vídeo anterior, naquele que eu até pedi um compromisso público dos futuros candidatos à presidência do Santos, eu citei a história do Bielsa, porque já havia um burburinho a respeito dessa situação. Mas como as coisas no Santos hoje elas são muito confusas e são muito difíceis às vezes de acreditar, né? Por exemplo, eu me lembro da época em que um sujeito me contou que o Pérez ia tentar o Maurício Pochettino quando o São Paulo saiu do Santos. Diz ele que tentou mesmo, né? Essa pessoa diz que o Pérez tentou mesmo, mas sei lá, né? Antes da vinda do Lisca, o Rueda já tinha tentado o São Paulo também. E aí, sei lá, alguém deve ter falado, custa alguma coisa ligar pro Bielsa? Vamos ver, né? Mas eu repito, é um negócio bastante difícil e eu tenho lá as minhas dúvidas se é possível de ser concretizado. Dito isso, o Ademir Quintino, nesta quinta-feira, fez uma live 7h30, eu infelizmente não consegui assistir a live do Ademir, mas ele postou no Twitter que ia falar sobre o Bielsa. E depois também o Globoesporte.com trouxe esta informação, né, reforçando que o Santos tenta o Marcelo Bielsa, que é o alvo principal do momento, e ele já esteve para treinar o Santos, né? Ele já quase veio lá no passado. Eu já pude conversar algumas vezes com o Pedro Luiz Nunes Conceição, que foi gestor, diretor na época do Luiz Álvaro, e lá atrás eles tentaram trazer o Bielsa. E eu me lembro bem da história e ele reforçou no Twitter hoje, né? Que ele postou até um print. Ó. Em 2013, depois da saída do Muricy Ramalho, o Peixe havia conversado com o treinador, o Bielsa. Mas ele pediu salários em euros, equipe com 4 auxiliares, multa rescisória no valor total do contrato e comando absoluto do departamento de futebol do clube. As conversas não evoluíram. Se eu não me engano, até o Pedro pode me corrigir depois, ele queria, antes de vir para o Santos, deixar um auxiliar dele 6 meses treinando a equipe, identificando os problemas, para depois assumir. Passou muito tempo e claro que a circunstância hoje é absolutamente diferente. Agora, se ele quiser a chave do CT para comandar tudo, do jeito que o Santos está hoje, eu entrego. Porque se vocês pararem para pensar, os últimos trabalhos que o Santos teve no campo que foram bons foi quando os presidentes entregaram a chave do CT para o treinador. No caso do São Paulo e do Cuca, né? O Lisca também queria que entregasse a chave do CT para ele, mas ele não tinha a menor condição de fazer isso. Aliás, foi o que ele falou aí pela cidade, né? Que ele, era só me dar a chave do CT. Ele não sabe fazer isso. Não tem condição para isso, né? Tinha nem relacionamento com os jogadores para isso. Então, se essa é uma das pedidas do Bielsa, se for uma das pedidas dele, entregar a chave do CT, entrega. Mas o que o Santos hoje pode entregar para ele, pode oferecer para ele em termos de planejamento? O time não tem planejamento nenhum. Justamente isso. Entrega o planejamento para ele. O que você quer fazer? Carta branca. Você quer interferir no sub-20, no sub-17? Você quer subir jogador? Quer montar um sub-23 de novo? Quer integrar básico principal? O que você quer fazer?
quer aumentar o muro do CT, que nem o Leão fazia. É entregar, sabe por quê? Porque o Santos só está dando cabeçada. Só está dando cabeçada. Então não é melhor entregar para o cara do que trazer um outro gestor de futebol que faça um monte de besteira, apesar de que eu acho que o Santos vai ter que trazer esse cara para auxiliar o treinador, né? Se caso ele venha. Caso ele venha, né? Enfim, mas eu não discordo dessa tese de dar totais poderes para o treinador organizar o futebol. Então o Santos não tem projeto? Não tem. Tanto é que renovou o contrato com o Camacho sem ter técnico e sem ter gestor esportivo. Já vou falar sobre isso. Então, assim, eu acho ótimo. Eu nunca nem especulei o Bielsa porque me parecia um sonho distante, né? Se você for comparar com o Holan, com Bustos, com outros aí, ele é muito melhor. Marcelo El Loco Bielsa é muito melhor. Você viu o Leeds jogando no campeonato inglês, na Premier League, dando sufoco nos gigantes lá, no Manchester, nos dois, né? Nos dois Manchester, no Liverpool e por aí vai. O cara jogando na Premier League. Imagine aqui. Talvez a dificuldade que ele fosse ter seria fazer o jogador brasileiro, muitas vezes limitado cognitivamente falando, entender o que ele quer. Mas se o São Paulo conseguiu, por que ele não pode conseguir, né? Então é isso. Eu trato com reservas essa história do Marcelo Bielsa. O Santos pode ter como alvo, o Rueda pode estar conversando, é muito ruim ter vazado, eu acho, tá? Muito ruim ter vazado. Ele dirigiu a seleção argentina por 6 anos, de 99 a 2004, trabalhou no Lille, no Olympique da França, estou recorrendo aqui ao Globoesporte.com, Lazio da Itália, Atlas do México, Atlético Bilbao da Espanha, Newell's Old Boys e Vélez Sarsfield da Argentina e na seleção chilena. É um cara com muita experiência, com muita capacidade de potencializar inclusive os jovens, mas além do Leeds United. Mas repito, trato do assunto com reservas. Aguardo os próximos desdobramentos, até porque não quero aqui iludir o torcedor do Santos. Porque pode dormir com o Marcelo Bielsa e acordar com o Marcelo... Não, Marcelo Fernandes não vai ter jeito. Mas com o Marcelo qualquer outra coisa, entendeu? Ou com outro treinador. E ao que tudo indica, seria para o Bielsa assumir em 2023 e o Orlando Ribeiro seguiria até o final da temporada. Como eu sempre digo, vamos aguardar. Tratem o tema com uma ponta de esperança, mas sem se iludir, porque o histórico recente do Santos, infelizmente, é de um time que se assusta com valores e por aí vai. Então vamos aguardar. Enquanto isso, enquanto o Bielsa não vem e outro treinador, a diretoria do Santos sabe quem é o pai da criança, vai lá e renova contrato com o Camacho por mais um ano, até o final de 2023, com multa, com salário ampliado, não sei quanto, mas deram lá um aumentinho para o Camacho. Nada contra o rapaz, sabe? Ele não tem, é o que eu sempre falo, o jogador não tem culpa. Se eu, com quase 50 anos e com mais de 100 quilos, alguém virasse para mim e falasse assim, você quer jogar no Santos? Eu falo, lógico que eu quero. Eu jogo 30 segundos cada partida, você vai ganhar 12 mil reais por mês, 15 mil reais por mês, eu vou. Acho que não, porque eu também ia prejudicar o time. Talvez eu não fosse, né? Mas muitos iriam, né? Então o cara veio pro Santos. Alguém trouxe, ele falou, vou, lógico, né? Agora, o problema é renovar. Um jogador que não fez um gol, ele é um volante, é verdade, mas hoje em dia o jogador tem que aparecer. A gente reclama tanto do Zanocelo. A gente não, tem gente que reclama mais do que eu. Só que o Zanocelo já fez gols pelo Santos. E é jovem. O Camacho não fez nenhum gol no Santos. Ele nem é um pegador na defesa e nem tampouco é um construtor no ataque. É o que eu sempre falo, ele é um jogador que preenche ali e tal, corre, compõe. Ele tecnicamente não mostrou o porquê de renovar o contrato. Nada contra a idade dele, nem nada. Se ele tivesse mostrado alguma coisa, se ele fosse um titular absoluto, um jogador inquestionável, tudo bem. Mas não é o caso. Então o Santos vai empatar. Que o Camacho ganhe 200 mil reais por mês.
Soma isso, multiplica isso por 12 meses, mais 13º, mais não sei o que. Olha quanto vai custar o Camacho para o Santos. Né? E ainda há quem diga que o Madison também tem proposta para renovar. Se ele aceitar 1 ano, fica. 2 anos está fora. Então como é que o Santos vai ter um time mais forte ano que vem? Se o clube está renovando com jogadores, que o próximo técnico a gente não sabe se quer. A não ser que o Bielsa tenha ligado na conversa com o Rueda, até falar assim, Camacho e mais 10. Você falou isso, né? Pode ser, a gente não sabe. Mas, e outra, do jeito que a torcida tá, eu até meti uma enquete aqui na comunidade do canal, se o pessoal estava concordando. Pô, 81% contra a renovação do Camacho, 19% a favor. Teve pouco voto, 881, mas enfim. É só uma pequena amostragem. Né? Na situação que o Santos está agora, o timing também não foi bom. Se você anuncia, por exemplo, a compra do Rodrigo Fernandes, um acerto para 2023 com o jogador XYZ e a renovação do Camacho, o impacto da notícia era diferente. Mas a torcida já está amargurada, já está preocupada. Não há questão da definição do treinador. Aliás, o vazamento do nome do Bielsa veio minutos depois da confirmação da renovação do Camacho. Né? Uma coisa acabou meio que encobrindo a outra. E é bom a gente ficar ligado, né? Quem trabalha com comunicação como eu sabe como essas coisas funcionam. E eu aqui, de forma alguma, estou dizendo que a história do Bielsa é uma cortina de fumaça para a renovação do Camacho, porque seria um autêntico absurdo alguém fazer isso de propósito para iludir o torcedor. Né? Não acredito nisso. Então, assim, é estranho, porque é um jogador que não agregou nada até agora. Bom rapaz, sabe? Disse que é legal de grupo e tal, mas a gente tem que parar com isso. O clube não é casa de caridade. Ele tem bola aí para jogar em alguns outros times, Série B, outros times até, um Atlético Goianiense da vida aí e tal, mas no Santos não. No Santos não. Até porque, é o que eu sempre falo, para você trazer ou manter um jogador que pouco acrescenta, por exemplo, o Luiz Felipe na zaga hoje. Nas últimas vezes que ele entrou, ele até foi bem, mas ele não tem sequência. Quando ele começa a ter sequência, ele machuca. Não é melhor ter o Jair já começando a jogar, o Zabala, que está com a seleção dele lá da Bolívia, ou o Alex, que voltou agora? Não é melhor você dar mais rodagem para jogadores ou mais novos, ou que já estão aí no elenco, que precisam de oportunidade, do que insistir com um jogador que você sabe que não vai sair daquilo? É a pergunta que eu faço. E eu quero saber quem foi o pai da criança. Se foi o próprio Rueda da cabeça dele, se foi o conselheiro dele que... Ele tem um conselheiro, né? Alguém que canta umas bolas para ele e tal, uma figura que não é muito conhecida, fica lá nos bastidores e tal. Se foi alguém do CG, se foi do Scout, se foi o Orlando Ribeiro, quem é que foi que falou para renovar o contrato do Camacho? E aí, meus caros, tá certo que hoje não é a mesma posição, mas você, quando renova um jogador desse e ainda tem a história do Alisson voltar o ano que vem, então você imagina, Alisson, Camacho, Zanocelo, que a diretoria falou que vai comprar, eu não vou discutir isso aqui agora, Fernandes. Você não vai contratar mais um volante? E outra, o que você faz com os moleques que estão subindo? O Sandri, por exemplo, vai emprestar o Sandri para ele jogar? O Balieiro vai ficar fazendo o que no Santos? Aí você olha para o time sub-20, que meteu 7-2 no Guarani hoje, classificou em primeiro lugar no grupo, né, no Campeonato Paulista. Na próxima fase vai enfrentar o Ibrachina, né? Ficaram definidas as quartas de final, Ponte Preta versus São Paulo, Palmeiras e Portuguesa de Esportes, Corinthians e Ferroviária, Santos e Ibrachina, que é um projeto que tem aí no interior de São Paulo. Aí você tem lá o Matheus Nunes, que está fora, está machucado, que é um belíssimo jogador. É um volante. Você tem o Balão, que é mais um segundo volante, mas que é ali da posição também. Aí você tem o que jogou hoje, e jogou bem, e fez gol, o Ian, não sei se é assim que fala, Rian, enfim.
E você tem o Ivonei, que era volante. Lembra, com o Diniz, jogava na saidinha de 3. O Orlando Ribeiro adiantou. O Santos meteu 7-2 no Guarani. O Ivonei fez 2 gols de pênalti, bateu do mesmo jeito, no mesmo canto, com a mesma categoria. O goleiro foi na bola e não pegou. E deu mais 2 assistências. O Ivonei tem gol de falta também no campeonato. Tem gol de cabeça, tem gol chutando fora da área. Ele não está só fazendo gol de pênalti. São 17 gols e 17 assistências na temporada. Aí eu te pergunto, sobe o Ivonei, ele joga onde? Se você está renovando com jogadores que vão provavelmente te dar pouco retorno. Lógico que eu repito, ele está numa posição um pouquinho mais à frente. Ele, subindo hoje, ele disputaria com o Sanches, com o Bruno, com o Ed Carlos, nem sei se com o Carabarral. Aliás, ainda tem o Carabarral, não está falando de volante, né? Então, aliás, parabéns ao Sub-20, ao Antônio Carlos Buião, que está dirigindo o time na ausência do Orlando Ribeiro, e pelo jeito vai ser o Buião até o final da temporada, que pode acabar para o Santos nessa fase de quartas de final. Serão 2 jogos, se o Santos perder, está fora, mas se ele ganhar, ele classifica para a semifinal e tal, né? Enfim, acho que tem. Eu estou até vendo aqui o site O Curioso do Futebol, do meu amigo Vitor de Andrade. Se tem datas já ou não? Deixa eu ver aqui. Às vezes tem, mas eu não estou vendo. Enfim, acho que não tem data ainda. Então é isso. O Santos vai enfrentar esse Ibrachina e, se passar, beleza, vai à semifinal. Se perder, tá fora. Eu só estou usando o exemplo do Ivonei para exemplificar o seguinte: que adianta você revelar tanto jogador? Você tem lá mais uma fornada no Sub-17, Gabriel Bom Tempo também, que é outro baita segundo volante. Se você... No time principal você tem que ter o cara que joga. Pô, esse cara joga, ele é o titular. Os outros, para compor, eu componho com os meninos. Você desculpa se eu estou exagerando. Desculpem se eu estou exagerando, né? Tem muita gente que fica brava com o que eu falo aqui e tal, né? Mas eu não entendo, juro para vocês, não entendo mesmo, tá? Então é isso. Aliás, eu compartilhei aqui na comunidade do canal, além da enquete, o vídeo, porque a transmissão é pela Eleven Sports. Aliás, hoje até demorou para começar, não sei se deu lá algum problema técnico, né? E depois o jogo foi transmitido, e tem o vídeo que eles sobem no canal do YouTube da Federação Paulista. Estão lá os lances para você acompanhar, do Ivonei, do Ian, que fez gol. Aliás, a marcha da contagem, o Derek abriu o placar aos 13, depois o Santos tomou 2 gols. O Enzo Monteiro, que é outro boliviano, fez o gol do empate do Santos. Teve os gols do Ivonei, do Ian, e o Alisson Mateus, que é um menino também que estava recentemente no Sub-17, entrou no segundo tempo e fez o dele. Então é isso, meus caros. Enaltecer o Sub-20 e o Ivonei. Dizer para o Camacho aqui, se ele me assiste, não sei se os jogadores do Santos me assistem, talvez não, talvez sim. Mas assim, nada contra você pessoalmente, tá? Minha crítica não é a sua pessoa. Desejo boa sorte, saúde para você, para sua família. Mas acho que o Santos precisava renovar algumas coisas. E já que você vai ficar, te desejo boa sorte. Espero que você possa, talvez com outro treinador, porque isso acontece também, né? Vai que, se vier o Bielsa, a gente já viu jogador que... O Jean Mota com o Sampaoli. Lembra? O Jean Mota com o Sampaoli metia gol a rodo. Vai que acontece com o Camacho. Então, assim, não renovaria, mas já que está aí, como sempre, a gente deseja boa sorte. Quem sabe o treinador possa potencializar, encontrar uma posição, um esquema com 3 zagueiros, virar líbero. O futebol tem essas coisas. E, por fim, a história, obviamente, do treinador. Acompanhem